Ela foi empurrada como quem descarta um objeto inútil. Caiu pelo penhasco, rolou entre pedras e mato e ficou ali, quase fundida ao chão, com um som que era mais um gemido do que um pedido. Um som que atravessou a tarde e encontrou duas pessoas onde ninguém mais passava. Júlia e sua filha Isabel ouviam o mundo de outra maneira. Enquanto a maioria via caminhos para escapar da sujeira, elas enxergavam maneiras de colher dignidade do que sobrava. Catadoras de lenha por necessidade, elas conheciam trilhas tortas e atalhos que ninguém prestava atenção. Conheciam a garganta seca da fome e o calor de uma manhã que prometia mais trabalho. Isabel tinha doçura nos olhos e um jeito calmo de ver as coisas. Tinha síndrome de Down, e isso fazia parte do seu modo de ser. Um sorriso fácil, uma atenção a detalhes que todo mundo dizia que ninguém mais notava. E quando Júlia falava em voz baixa para orientar, Isabel escutava como se guardasse mapas. Naquele dia, caminhavam lado a lado subindo a vereda que levava ao ponto onde costumavam juntar gravetos. Isabel puxava uma sacola velha pela alça, Júlia o facão na cintura. Entre uma pausa e outra, trocavam olhares e pequenas confidências. Um gesto, um remendo de roupa que precisava conserto, um comentário sobre o cozido da véspera. O mundo delas cabia em coisas simples, mas era amplo o bastante para abrigar coragem. Quando o gemido chegou, foi Isabel quem congelou. Um som áspero, rouco, vindo do vale como se a terra tivesse guardado a dor e agora a devolvesse. Júlia olhou para baixo, para o desfiladeiro, um corte profundo na mata, uma descida perigosa, pedras soltas, um frio que parecia cuspir vento. Quem faria aquele som? Ninguém por ali, pensou quem nunca descia para ouvir. Mãe, Isabel sussurrou, com a voz de quem reconhece uma urgência básica. Alguém. Os passos delas mudaram. O cotidiano fez uma curva e foi para o abismo. Não levaram celular, não tinham sinal em boa parte da trilha, e além disso, aquelas vidas se habituaram a soluções que não cabem em aparelhos. Levaram a velha corda que servia para amarrar feixes, uma lanterna com bateria meia, um lenço, 2 garrafas d'água e a determinação de quem não vira as costas para um ser humano estendido sobre o vento. No topo do penhasco, a cena parecia absurda. Um corpo amassado entre folhas, cabelo branco manchado de terra, roupas que um dia foram boas demais para aquela distância. Não havia sangue em excesso, nada que descrevesse uma cena de filme. Havia uma mulher, inteira ainda em dignidade, que respirava e sussurrava palavras desconexas. Júlia deixou que a racionalidade do medo se transformasse em ação. Amarrou a corda a uma árvore robusta, ajustou o nó com mãos calejadas, respirou uma vez, contou até 3 e começou a descer. Isabel ficou no alto, segurando a outra ponta, o corpo inteiro tenso como se fosse a âncora que segurasse a ponte entre o mundo e o abismo. Quando a mãe falou palavras curtas para indicar o que precisava, a menina com síndrome de Down respondeu sem drama, com precisão. Puxou, soltou, puxou de novo. Em um gesto que era simultaneamente infantil e heróico, Isabel começou a puxar a corda rítmica, como se puxar pudesse arrancar o destino de dentro da terra. A descida foi lenta, o vento empurrava, as pedras cantavam com um atrito das botas. Júlia sentia cada centímetro do corpo protestar, joelhos travados, mãos ardendo, mas a cabeça estava clara. Havia ali uma vida que, se perdesse tempo em medo, poderia acabar. Ao chegar perto do corpo, ela viu o rosto. Não era apenas um rosto enrugado, era a expressão de alguém que ainda guardava alguma autoridade naquele mundo. Os olhos, mesmo semicerrados, buscavam algo para se agarrar. Ela murmurou o próprio nome, como quem chama a si mesma. Dona? Júlia se aproximou. Dona ou senhorita? Eu sou Júlia. Escute, a gente vai tirar a senhora daqui. A mulher abriu os olhos com esforço, engoliu a tosse e a voz que saiu foi fina, mas firme. Vitória. Vitória Almeida, disse ela, tentando juntar os sons. Me ajude.
Me ajudem. O nome era grande para aquele corpo pequeno. Havia por trás das sílabas uma certeza de que a vida de uma pessoa pode conter riquezas que não se medem em moedas. Júlia sentiu imediatamente que não era apenas uma pobrezinha entre pedras. Havia uma história que precisava ser ouvida e que talvez não coubesse naquelas mãos. Com calma, com uma pressa que é calma, ela amarrou a corda no corpo de Vitória de modo a passar o peso sem rasgar nada e começou a subir. O caminho de volta parecia mais pesado, talvez porque a vida pesasse mais do que a morte. Isabel puxava com força. Outras pessoas à beira do caminho olhavam, mas ninguém quase jamais descia. Quando finalmente retiraram Vitória do declive e a colocaram sobre uma manta improvisada, foi Isabel que, em silêncio, tirou o lenço do pescoço e colocou um cantinho sobre a cabeça da idosa. O gesto pequeno dizia mais do que todas as palavras. Havia ali uma menina que entendia o valor de um toque. No caminho para a casa de Júlia, entre as árvores e os atalhos que só elas conheciam, Vitória abriu os olhos outra vez e fez um movimento quase imperceptível com as mãos. "Por quê?", começou ela, com a voz que se autoconserva. "Por que me deixaram?" Júlia olhou para a menina, que assentiu levemente, como se dissesse: "Ela também quer saber." Há uma forma de ouvir a verdade que não exige ruído. A calma de Isabel ensejou que a idosa juntasse fragmentos de memória. A história veio como um fio desencapado, curto, doloroso. Me empurraram. Funeral. Não me perdeu. Filho. Palavras sultas que, costuradas, mostravam um desenho cruel. Ao chegarem ao barracão onde Júlia morava, a prioridade foi cuidar. Limparam a sujeira, cobraram o corpo com mantas, deram água e comida suave. Vitória tremia, não apenas de frio, mas de algo que vinha de dentro: confusão, indignação, vergonha. A pele da face tinha marcas de impacto, a roupa rasgada em parte. Nada de descrições grotescas, apenas sinais que contavam o que o corpo já havia sofrido. Isabel permaneceu ao lado da cama improvisada, segurando a mão enrugada com uma delicadeza quase paternal, e dava pequenos toques como quem confirma que o outro existe e não está só. Vitória falava em frases curtas, repetindo o que lembrava, que havia sido levada por rodadas de visitas à casa do filho, que havia tido um mal-estar, que em certo momento sentiu o empurrão. Ela falou também de um velório que se seguiria, de uma urna que já estaria sendo preparada, palavras que colidiram com a incredulidade de Júlia. Um velório para quem ainda respirava? Havia uma trama mais funda do que parecia. Não era só um ataque físico, era uma tentativa de apagar alguém. Eles fizeram um funeral falso, Vitória disse, com a voz que, apesar do cansaço, carregava um fio de fúria. Disseram à cidade que eu não conseguira, que eu tinha ido, mas eu acordei na lama. A revelação quebrou algo na ordem moral do vale. Quem faria isso? Quem teria, por ganância, esquecido a própria mãe ali? Vitória nomeou Rodrigo e Cláudia. Havia o nome como um punhal, o filho e a nora. Júlia ouviu, e o mundo ao redor, as paredes de barro, as janelas tortas, o fogão de lenha, ficou pequeno diante daquela informação. Se havia uma família rica disposta a encenar a morte para ficar com bens, então a coragem de algumas poucas pessoas podia se tornar um problema maior do que 3 corpos juntos no mesmo barracão. A decisão veio quase no mesmo suspiro. Não podiam ir à delegacia na primeira hora. Júlia pensou nas histórias, contas, ameaças, homens com olhares rapazes que seguem nas sombras. Havia mais. Se declarassem logo, talvez Rodrigo e Cláudia destruíssem provas, ou pior, fizessem mal a quem cuidava de Vitória. A opção imediata foi o abrigo temporário. Vitória precisava de cuidados, mas também de silêncio. Era preciso tempo para juntar relatos, fotografias, testemunhas,
e talvez alguém que conhecesse a lei o suficiente para transformar murmúrios em provas. Precisamos esconder a senhora, disse Júlia, com a franqueza de quem reconhece que o certo nem sempre é o imediato. Eu conheço um lugar mais seguro aqui perto. A dona Marta pode nos ajudar. E eu tenho uma amiga que é enfermeira na cidade. A gente ajeita até encontrar um advogado. Isabel escutou e, sem histeria, colocou a mão na bochecha de Vitória como se prometesse algo. Era um gesto simples de menina com síndrome de Down que sabia cuidar. Ela pegou um cobertor mais limpo, esticou, ajeitou o cabelo branco da idosa com carinho. Não falou muito porque não precisava. Sua presença dizia o que faltavam palavras. Estamos aqui. As primeiras noites foram de silêncio tenso. No quintal de Júlia, as vozes noturnas eram os passos de uma casa que tenta fingir que nada mudou. A cidade, do outro lado, supunha um funeral e engolia um roteiro que não previa retorno, porque assim é fácil quando o dinheiro manda. No barracão, Vitória recuperava fragmentos de si. Às vezes soltava nomes, às vezes tinha breves lampejos de memória. Outras caía no sono como quem ainda guarda peso. Com o tempo, a relação entre as três se solidificou. Júlia aprendeu a atender às necessidades médicas mais urgentes, trocar curativos, limpar feridas superficiais, dar remédios básicos. Vitória, mesmo abalada, começava a se abrir. Havia em seus olhos uma mistura de reconhecimento e gratidão para com quem a havia tirado do abismo. E havia também uma decisão firme. Não queria que a história ficasse nas sombras. Queria que a verdade fosse dita. Mas havia medo de um filho que parecia capaz de tudo, de pessoas poderosas que poderiam financiar silêncio com dinheiro e intimidação. Foi então que surgiu a ideia de procurar um advogado que não se vendesse ao primeiro cheque. Júlia mencionou o nome que ouvira por entre conversas de vizinhança, um homem que ajudava em causas difíceis, Dr. Mário. Não era um santo, era um profissional que, segundo rumores, tinha coragem para enfrentar quem tivesse que enfrentar. A ideia de envolver a lei trouxe alívio e apreensão ao mesmo tempo. Alívio porque havia a possibilidade de responsabilidade. Apreensão porque envolver a polícia significava chamar a atenção de quem podia responder com força. Enquanto isso, notícias começaram a circular. Um ou outro vizinho que vira Vitória na feira dias antes contou que a senhora havia sumido. Uma foto na porta do bar, um comentário na fila do mercado. A cidade começou a percorrer as bordas daquela história sem chegar ao centro. Em algum momento, já não era só uma família rica que fingia. Era uma cidade que se acomodava às versões que favoreciam o conforto. A verdade, no entanto, era uma pedra que não se desfazia se você a enterrasse no mar. Em uma dessas noites, quando a lua estava alta e a brisa carregava cheiro de lenha queimada, Vitória falou mais do que havia falado até então. Olhou para Isabel com uma intensidade que parecia reconstituir laços. "Sua menina", ela disse, com voz baixa. Ela me deu coragem. Não sei o nome dela, mas ela me lembrou de respirar. Isabel sorriu sem jeito e enfiou o dedinho na mão de Vitória. Havia ali um reconhecimento que transpassava qualquer diferença ou título. Era a amizade que brota quando a vida por si se confunde com a necessidade de cuidar. No dia seguinte, Júlia caminhou até a cidade para buscar notícias e, se possível, pistas. Falou com uma mulher que lavava roupa no beco. Ouviu de alguém que a família de Vitória era conhecida, que Rodrigo tinha negócios e que, diante da sociedade, aparecia como um filho piedoso. Em casa, Vitória cochichava sobre a urna que fora preparada e o documento assinado que declarava seu falecimento, um documento que ela, ainda consciente, dissera não ter assinado. A confiança era frágil. Júlia sabia que precisava de ajuda técnica para transformar os indícios em algo que could not be ignored. Por isso, no fim da semana, conseguiu encontrar o número de Dr. Mário por meio de uma ligação conseguida na mercearia da praça e fez a primeira consulta, sem revelar tudo, apenas pedindo um encontro. O advogado aceitou ver a senhora, queria confirmar sinais, ouvir depoimentos,
ver as fotos. Havia uma forma de olhar que profissionais têm, e quando ele entrou no barracão e viu Vitória, ficou quieto por um instante, observando os detalhes que a sensibilidade da vida esconde. Dr. Mário ouviu a história com atenção. Não prometeu milagres, não jurou que a justiça cairia em minutos sobre os culpados. Prometeu, isso sim, usar os meios que tinha para levantar provas e abrir um processo que trouxesse a verdade à superfície. Sugeriu fotografias, laudos médicos e o registro do testemunho de Júlia e Isabel. Sugeriu também cautela. Pessoas ricas que destroem mães por dinheiro tendem a ter quem lhes sirva na sombra. Discutiram a possibilidade de uma denúncia pública controlada, aparecer em público no momento certo, com provas, para não permitir que a versão dos outros se instalasse. O plano rápido soava arriscado. Havia dias inteiros de trabalho até lá. Enquanto isso, a vida precisava de manutenção, curativos, remédios, alimento. Vitória teve um episódio em que perdeu a força de novo. Júlia correu, buscou remédios, ligou para a amiga enfermeira que trouxe algo mais confiável. A menina com síndrome de Down continuou sendo a âncora afetiva. Em momentos de pavor, era Isabel quem fazia Vitória rir com uma canção boba que aprendia na escola, e era ela que colocava a colher na boca da idosa quando esta não tinha forças. Mas rumores são sementes que germinam rápido. Alguém começou a reparar que a viúva que deveria estar no funeral foi vista viva. Uma vizinha comentou a outra que tinha visto o carro de Rodrigo mais vezes do que deveria. Alguém, talvez sem querer, começou a juntar fatos. E no meio disso, o perigo começou a se aproximar em formas mais sutis. Um homem à espreita nas proximidades. Um carro estacionado de madrugada além do poste. Uma voz no telefone que não dizia nome, mas fazia perguntas veladas sobre quem cuidava de Vitória. Júlia sentiu a primeira ameaça real, quando encontrou um bilhete mal dobrado debaixo da porta. Uma palavra, uma advertência. Não havia violência explícita no papel, apenas uma mensagem clara. Pare de bisbilhotar. A mão que escreveu sabia parcos detalhes. A mensagem poderia ser de um simples enviado ou de alguém mais armado. A cidade, que antes parecia indiferente, agora mostrava rachaduras. O perigo já não era apenas um mapa mental, era um ruído que vinha de fora. Foi nesse ponto que elas decidiram reforçar a rede. Júlia procurou Dona Marta, uma mulher de meia idade que tinha conhecido por trocar mantimentos por trabalhos de costura. Marta era discreta e tinha um terreiro com um quarto extra, onde às vezes hospedavam uma criança de passagem. Concordou de imediato que Vitória ficasse por uns dias nas suas dependências. A troca era de confiança, abrigo por silêncio, cuidado por proteção. Era o que podiam oferecer. Quando Vitória se mudou para o novo abrigo, houve o alívio momentâneo. A cidade continuava sua rotina. O burburinho se renovava com novas fofocas e velhas certezas. Por um tempo, as coisas pareciam fazê-las respirar melhor. Mas o mundo lá fora não dorme, e o ruído da intimidação ecoou mais uma vez. Um dia, ao redor da casa de Dona Marta, apareceram carros com vidros escuros. Homens que não pareciam moradores de bairro. Olhos que mediam casas, que verificavam rotas de fuga. A presença deles era suficiente para que o corpo todo se encolhesse. Júlia sabia que se algo acontecesse, Isabel estaria em risco. Não apenas por sua condição, mas por ser um elo que poderia ser ferido para enviar uma mensagem. Ela pensou em levá-la para a casa de parentes, mas não havia parentes confiáveis. Pensou em esconder a menina, em tirar documentação se preciso, em trocar de cidade. As alternativas eram poucas e dispendiosas, e a maior parte do que tinham eram decisões de improviso. Enquanto isso, Dr. Mário recomendava cautela e organização. Tirar fotos do corpo de Vitória imediatamente, antes que alguém as impedisse. Consultar um médico que documentasse as lesões e conseguir testemunhas que pudessem confirmar a presença de Vitória viva ou dos acontecimentos. Ele sugeriu também que, antes de irem à polícia, registrassem atestados que tornassem a versão deles mais credível.
e quando mencionou que poderia haver negociadores interessados em calar o caso com dinheiro ou ameaças, todos naquela pequena sala entenderam que a batalha seria também política. A tensão aumentou. Uma tarde, enquanto Júlia aconchegava Vitória no colo para que ela dormisse, Isabel dormiu sentada ao lado, o corpo encostado na cama.
Enquanto eles conversavam, houve um som do lado de fora. Um motor que parou por um instante, portas que bateram, passos medidos. A sensação de cerco tornou-se palpável. Talvez aqueles homens de vidro escuro tivessem vindo porque alguém falou demais, ou talvez fosse apenas a paranoia que nasce quando se vive sob ameaça. Júlia abriu a porta com a mão firme no batente e viu 2 homens. Não eram muito altos, tinham semblantes neutros, e um deles carregava uma pasta. O primeiro falou com voz baixa e educada, perguntando se podia conversar. Dizia que era da empresa de Rodrigo, que vinha em nome de sua família, que entendia o ocorrido e que queria oferecer apoio para resolver isso da melhor forma. A linguagem era mansa, quase paternal. O terno escondia a intenção. O convite parecia uma armadilha. Júlia lembrou do bilhete e do carro estacionado. Olhou para a menina, que observava pela fresta da janela, não entendendo a gravidade toda, apenas percebendo o tom das vozes. «Nós vamos receber ajuda», cochuchou Isabel, como quem traduz o mundo num norte simples. «Não é assim que funciona», respondeu a mãe, mais para si do que para a menina. «Não podemos negociar com quem tenta te enterrar viva». Os homens saíram sem drama. A pasta foi deixada sobre a mesa, como quem plantasse um fruto maduro para colher depois. Júlia fechou a porta e observou a pasta por alguns segundos. Não abriu. O silêncio que se seguiu foi mais barulhento do que qualquer discussão. Era o silêncio de quem sabe que o próximo passo precisa de sábios e não de impulsos. Quando o relógio marcou a meia-noite, Vitória acordou assustada, repetindo o nome de Rodrigo como se fosse um fantasma. Contou detalhes que o tempo não trouxe imediatamente, que na casa dele um cofre havia sido aberto, que papéis importantes sumiram, que havia conversas sobre divisão de bens. Júlia anotou como pôde, com a caneta mais valiosa que tinha, a sua própria memória. Dr. Mário pedia fotos, queria falar com testemunhas da movimentação nos dias anteriores ao atentado. Era um trabalho de corda. Cada passo precisava ser firme, para que o pé não deslize. No mesmo dia, alguém deixou bilhetes na mercearia e no sapateiro. Perguntavam quem tinha visto a idosa viva. Um cartão de visita de uma funerária foi achado perto do terreno onde Vitória foi empurrada. Pequenas pistas, que unidas formavam um cenário mais perigoso do que inicialmente pensaram. Havia quem tentasse reformular a narrativa para encaixar sua versão. A pressão aumentava e Júlia começou a sentir na pele que as escolhas não eram apenas dela. A cidade estava dividida entre os que olhavam com curiosidade e os que fechavam os olhos. Isabel, por sua vez, continuava sendo âncora e lembrança do que é humano. Sua naturalidade trouxe calor quando o medo queria virar regra. Em uma tarde em que a janela deixou entrar um fio de sol amarelo, ela levou uma flor murcha para Vitória e sussurrou: «Fica comigo, fica com a mamãe». Vitória sorriu. Lágrimas brotaram de seus olhos e ela apertou a mão da menina como quem recebe um tratado de aliança. A cena não era heróica no sentido grandioso. Era heróica porque mostrava que mesmo na dureza da vida existe lugar para a ternura. E foi justamente essa ternura que transformou suspiros em determinação. Júlia sabia que precisava de mais do que bons sentimentos, precisava de estratégia, precisava de provas que ninguém mais pudesse rasgar. Precisava, sobretudo, garantir que Isabel estivesse protegida para o que viesse. Ainda assim, o próximo passo exigia coragem e, possivelmente, exposição. Dr. Mário propôs que reunissem fotos, depoimentos e um registro médico que indicasse tentativa de homicídio. Mas ele alertou: se formos a público sem saber exatamente como nos proteger, o risco pode ser maior. A verdade era uma faca que poderia cortar para os 2 lados. Ao cair da noite, quando uma chuva fina começou a lavrar o pó das estradas, uma luz distante apareceu na estrada. Era um carro que não parava, mas que passou devagar. A sensação de vigília tornou-se quase palpável. Júlia sentou-se à mesa, com as mãos sobrepostas, e olhou para Isabel. A menina, apesar do cansaço, mostrou um sorriso largo e perguntou, sem pressa: «A senhora vai ficar bem?» A pergunta era mais sábia do que parecia. Não era apenas sobre o corpo,
era sobre a continuidade da vida, sobre a certeza de que alguém se importava. Júlia pegou a mão da filha e respondeu com o que tinha de mais sincero. Vamos tentar, meu bem. A gente vai fazer o que precisar. Lá fora, a estrada brilhava sobre a chuva, e alguma coisa, talvez uma notícia mal contada, talvez um telefone, estava começando a se mover. Dentro, a vida se organizava em medidas pequenas, um curativo trocado, um prato quente, uma oração silenciosa. O que faltava, porém, era uma rede maior, pessoas com voz suficiente para ajudar a erguer a verdade. Na manhã seguinte, Dr. Mário voltaria com propostas mais concretas. Haveria, talvez, a necessidade de ir à polícia, de gravar depoimentos, de articular uma aparição pública. Mas entre o agora e o depois, havia tempo para se proteger, para preparar provas, para consolidar quem eram as testemunhas que não se venderiam por silêncio. Enquanto isso, no quintal de Dona Marta, Vitória amanhecia e Isabel cantava baixinho uma canção qualquer que falava de mar e de sol. Era uma canção que não consertaria tudo, mas que lembrava que o mundo podia, às vezes, escolher o lado do cuidado. No entanto, o carro preto que passara devagar não era apenas vulto. Uma sombra se aproximava na estrada de cascalho, e passos desconhecidos se aproximavam da cidade, como se dessem corpo às ameaças que antes andavam em bilhetes. O sol se ergueu sobre essa pequena disputa entre um punhado de mulheres e uma estratégia que cheirava a silêncio comprado. E quando a tarde chegou, bateram à porta da casa de Júlia mais do que visitantes com palavras doces. Havia entre os que vinham quem trazia promessas e quem trazia perigo disfarçado de proteção. Júlia olhou para Isabel e sentiu que o próximo movimento iria exigir o que às vezes sobra apenas para a fé. Convicção de que, mesmo sozinha, um ser humano pode acender uma chama que, aos poucos, se torna farol. Ela abriu a porta, e a sombra do carro se transformou em uma figura compasta, uma visita que declarava ser ajuda, mas que certamente carregava interesses. Por trás das roupas e do discurso, uma trama maior se descortinava. Naquele instante, tudo parecia se aquecer e congelar ao mesmo tempo. As peças do tabuleiro se moviam, a cidade observava sem saber, e, em silêncio, uma menina com síndrome de Down apertava o punho da mulher que a criara e deixou a imagem de duas pessoas prontas para enfrentar o que viesse. Quando os homens do carro preto saíram e deixaram a pasta sobre a mesa, Júlia sentiu o ar pesado como se alguém tivesse fechado a tampa de um caixote. Não era a primeira vez que ofertas vinham disfarçadas de solução. Eram apenas o tipo de moeda que tenta comprar silêncio. Ela não tocou na pasta. Guardou embaixo do móvel como quem esconde uma cobra. Lógica simples, proteção instintiva. Na manhã seguinte, Dr. Mário voltou com decisões. Tinha ouvido testemunhos, examinado fotos e conversado com um médico que atestara sinais de agressão compatíveis com queda e impacto. Não podia prometer milagres, repetiu, mas havia provas suficientes para iniciar um procedimento investigativo, se fizessem tudo certo e evitassem vazamentos. Sugeriu um plano. Primeiro, registrar tudo formalmente. Segundo, dar notícia controlada a alguém de confiança na imprensa. Terceiro, marcar uma aparição pública com provas que tornassem impossível enterrar a verdade com cheques. Precisamos de uma cena onde a cidade veja o que aconteceu, disse ele, com a serenidade de quem já enfrentara poderosos. Não é vingança, é transparência, e para isso precisamos de fotos, testemunhas e a senhora Vitória presente, de preferência diante de autoridades que não possam ser corrompidas num telefonema. Houve resistências. Vitória tremia ao pronunciar o nome do filho. O medo era antigo e profundo. Júlia lembrava dos bilhetes, do carro que passava devagar, dos olhos que rondavam a casa, mas havia uma força que vinha da afirmação de vida. Isabel, quieta como sempre, pousou a mão no ombro da idosa e sorriu com ternura, um gesto que dizia: "Você não está sozinha." Esse sorriso, mais do que qualquer argumento, foi o que inclinou Vitória para a coragem. O primeiro passo foi formalizar o relato.
Dr. Mário foi a um delegado que, por sorte e integridade, aceitou ouvir sem pressa. As declarações foram registradas, fotos foram entregues, um perito foi chamado para analisar lesões. Tudo isso levou dias, e aqueles dias foram cheios de pequenas tensões. Rondas, sussurros na rua, um vizinho que não mais aceitava café à hora de costume. A cidade começava a aquecer, mas a história ainda tinha a forma de uma brasa. Precisava de ar para explodir em fogo.
Havia quem respirasse pela primeira vez, com a sensação de que a verdade não cabia mais em silêncios comprados. Então, no momento preparado, a câmera da TV local focou em Vitória. Com a voz fraca, mas firme, ela contou o empurrão, o desespero, o choro no abismo. Falou de um velório improvisado, de pessoas que apertavam as mãos e deixavam condolências por alguém que ainda vivia. Quando mencionou o nome de Rodrigo e o envolvimento de Cláudia, houve um burburinho que transformou a sala. Rodrigo, que estava presente, pálido e tenso, tentou falar, mas as palavras não lhe vieram com naturalidade. Logo depois, policiais que acompanharam o inquérito receberam orientação para agir. As provas ali expostas, somadas ao inquérito em andamento, foram suficientes para uma medida imediata: prisão preventiva por tentativa de homicídio e falsificação de documentos. Rodrigo e Cláudia foram conduzidos algemados, enquanto a câmara ficava atônita. Uma tela de celulares registrou o momento. As manchetes daquele dia não tardaram. Idosa aparece após velório. Filho preso. A cena pública teve um efeito que ninguém poderia negar. A família, que tentara transformar a morte em instrumento de patrimônio, viu sua narrativa desmoronar em praça pública. Foi um episódio que mudou o tom da cidade. Uns sentiram vergonha, outros curiosidade. Para Júlia e para Vitória, foi alívio e também um recomeço de preocupações. A justiça havia avançado, mas as sombras dos comparsas e dos agiotas ainda rondavam. A prisão de Rodrigo, no entanto, não apagou imediatamente os perigos. Márcio Tavares, conhecido na cidade por articular uma rede de agiotagem e por empregar métodos de intimidação, começou a mexer as peças. Seus homens eram circulares como moscas. Surgiam em estacionamentos, sentavam em cafés próximos ao barracão e observavam. A primeira investida veio por meio de mensagens 10 vezes mais ousadas. Fotos de Isabel na escola, usadas para lembrar que a menina era um elo vulnerável, e ameaças que insinuavam consequências se a família seguisse adiante. Júlia tomou a fotografia e a colocou no lixo, mas sentiu o estômago apertar. Era a maneira de agentes do submundo dizerem: sabemos onde vocês vivem. Não demorou para que a situação escalasse. Uma noite, por volta das 11, ouviram o som de arrombamento e vidros quebrados na casa de uma vizinha que dias antes havia testemunhado algo que interessava as investigações. A intimidação funcionava. O medo era uma arma tão eficaz quanto um punho fechado. Dr. Mário alertou que o próximo passo deveria ser um pedido formal para que a polícia, desta vez com o apoio de uma força maior, efetuasse uma operação para desarticular os homens de Márcio. Foi assim que, numa manhã chuvosa, chegou à cidade uma equipe da divisão especializada que, com mandados de busca e prisão, fez batidas em pontos ligados ao agiota. Houve correria, gritos e algemas. Veículos apreendidos, uma sensação de que aquele nó que mantinha o medo racionado começava a se desfazer. Márcio e alguns dos seus foram detidos, mas não todos. Alguns escaparam por rotas conhecidas apenas dos que vivem do submundo. Ainda assim, a operação foi um golpe significativo. Desmantelou um esquema de intimidação que vinha sendo usado para silenciar vozes incômodas. Enquanto a investigação se desenrolava, a vida continuava a costurar curativos. Vitória recuperava-se aos poucos, e sua presença pública transformara-se em símbolo. As pessoas vinham à casa de Dona Marta e traziam comida, remédio e, sobretudo, palavras. Havia quem dissesse que o que Júlia fizera foi loucura. Outros vinham em agradecimento. O mundo que se abrira diante delas era feito de faces diferentes, compaixão, curiosidade e, por vezes, piedade travestida de pena. Júlia redefinia seu papel, não mais apenas catadora de lenha, mas parceira de uma mulher cuja história atravessara a cidade. Foi nesse momento que Vitória tomou uma decisão que alterou o curso de muitas vidas.
Em uma tarde clara, quando a chuva tinha limpado o pó da estrada e havia um aroma de terra molhada no ar, ela chamou Júlia para conversar no alpendre de Dona Marta. Olhou para a mulher que a salvara e disse: "Não quero que isso acabe numa disputa só por bens. Eu acordei para viver. Quero fazer algo com o que tenho. Não quero que minha falta seja inventada para homens gananciosos. Quero dar chance a quem, como você, precisa de um começo." As palavras surgiram com a serenidade de quem já tivera tempo para pensar. Vitória havia estudado, lembrava-se de livrarias, de viagens, memórias que não se encaixavam num barracão. Mas agora falava de outra riqueza, a de poder transformar dor em oportunidade. Propôs então criar um projeto que empregasse mulheres em situação de vulnerabilidade, que oferecesse formação e apoio a mães solteiras, que cuidasse de crianças e desse a elas chances reais de estudo. Queria, disse, que o nome fosse Nova Chance. Júlia escutou, atônita. Nunca imaginara que de um gesto simples nas veredas da mata surgisse tal proposta. A ideia tinha dimensões, um fundo, uma estrutura mínima, uma equipe. Vitória tinha recursos, mas precisava de quem conhecesse a rua, quem entendesse as necessidades das mulheres que viviam à margem. Júlia, por sua vez, tinha a experiência de quem viveu na prática as dificuldades. Era uma parceria improvável, mas necessária. Antes de lançar o projeto, havia questões urgentes: segurança, continuidade do processo legal e um plano que protegesse Isobel de novas possíveis exposições. Decidiram então estabelecer um fundo em que Vitória destinaria parte de seus recursos para o Nova Chance e criou-se um conselho provisório com representantes sérios da cidade. Um membro do judiciário local, o delegado que acompanhava o caso, uma representante de uma ONG de mulheres e, claro, Júlia como voz das beneficiadas. A formalização exigiu tempo, mas ao mesmo tempo oferecia uma resposta contundente à ideia de que a fortuna poderia ser instrumento de injustiça. No meio desse rearranjo, Rodrigo passou por uma transformação complexa. Preso, ele teve de encarar o peso de suas escolhas. Inicialmente, reagiu com raiva e negação. Depois, a prisão, o isolamento e o julgamento midiático o colocaram frente a frente com sua própria miséria emocional. Houveram encontros com psicólogos, conversas difíceis com advogados e, por fim, uma negociação que, nos bastidores, envolvia pontos delicados, uma possível redução de pena em troca de colaboração para desarticular a rede de agiotagem e a recuperação de recursos desviados. Vitória, que ia à audiência com a calma que a idade lhe dera, ponderou. Queria justiça, mas também segurança. A negociação, dolorosa para quem vivia o embate, tinha no fundo um dilema ético. No tribunal, a fala de Vitória foi curta e direta. Quero que a lei faça seu papel e que ninguém mais viva o que vivi. As decisões jurídicas seguiram seu curso, liminares, recursos e o compasso lento da justiça. Mas houve um momento humano. Rodrigo, em um encontro que teve com a mãe sob supervisão, demonstrou sinais de arrependimento. Não foi uma redenção imediata. Não mereceria tal simplicidade. Foi um reconhecimento parcial do dano. Houveram, ao longo do tempo, negociações que resultaram em atenuantes, menções a tratamento, pagamento de multas, colaboração com investigações, mas nunca em absolvição do sofrimento causado. Vitória decidiu, em respeito a si mesma e às vítimas, que a sua negociação não poderia ser nada que colocasse em risco a segurança de quem a ajudara. Enquanto isso, o Nova Chance ganhou forma. Um espaço modesto foi alugado nas proximidades da cidade. Máquinas de costura chegaram doadas por uma indústria que se sensibilizara com a história. Profissionais deram aulas gratuitas. Psicólogos voluntários passaram a atender participantes. Uma pequena creche foi montada para que mães pudessem trabalhar com tranquilidade. Isabel, com a leveza que convinha à sua idade, ajudava como podia. Arrumava as caixas, colocava etiquetas e acalmava as crianças que choravam. Sua presença era mais do que simbólica, era prática. A menina, com síndrome de Down, mostrava que capacidade não se mede por estigmas.
Os primeiros meses foram de ajustes. Houveram entrevistas para selecionar beneficiárias, conversas difíceis sobre horários e expectativas, e noites sem dinheiro para o café. Mas as máquinas costuravam roupas que, ao serem vendidas em feiras, geravam renda para o próprio projeto. Pouco a pouco, o Nova Chance passou a empregar 5, depois 10, depois mais mulheres. Algumas aprenderam ofício e decidiram montar pequenos negócios, outras retomaram estudos. A transformação era lenta, por vezes imperceptível, mas real. Com a repercussão do projeto vieram ofertas de apoio institucional, doações e convites para participar de fóruns. Vitória, sempre com parcimônia, abriu espaço para que Júlia assumisse a coordenação executiva. Para quem vinha de uma vida de sobrevivência, o cargo parecia grande demais. Mas Júlia aprendeu com a mesma firmeza de quem subira por veredas. Liderança era cuidado. Ela organizou horários, treinamentos e, sobretudo, uma política de proteção para as crianças e as mulheres que participavam. Sabia que a sociedade tinha olhos que outrora se voltaram ao barracão e que era preciso blindar a ONG contra tentativas de intimidação. Os anos que vieram suavizaram algumas feridas. A cidade mudou em pequenas porções. Estabelecimentos passaram a empregar pessoas treinadas pelo projeto. Uma escola municipal firmou convênio para incluir crianças com necessidades especiais de modo mais efetivo. Isabel crescia entre aulas e brincadeiras, e a síndrome de Down deixou de ser marcador para ser parte de sua identidade plena. Ela aprendeu a ler, fez amigos e, numa manhã de formatura escolar, recebeu um certificado que fez Vitória chorar como se fosse um nascimento. Rodrigo também atravessou um percurso. Participou de programas de reabilitação, fez terapia e, ao sair da prisão, em medidas que envolveram trabalho comunitário e condições, procurou escrever uma nova história. Não foi fácil. Havia quem não aceitasse sua volta, quem lembrasse do empurrão e do funeral falso. Mas houve esforço. Em encontros mediadores, Rodrigo trabalhou com projetos de reparação, contribuiu com horas de trabalho para iniciativas de prevenção da violência e, em alguns momentos, buscou perdão pessoal. Vitória, ainda que magoada, optou por limites. Cuidou para que sua decisão não colocasse em risco as mulheres que ajudara, mas também fez sinal de que acreditava na capacidade humana de errar e, em seguida, tentar consertar. O perdão dela foi principalmente um gesto de autonomia, não anulação da dor, mas escolha de uma rota que priorizasse reconstrução. Enquanto a cidade acompanhava as idas e vindas do processo, a vida de Júlia e Isabel adquiriu um novo compasso. Havia viagens para dar palestras sobre o Nova Chance, encontros com outras organizações e entrevistas que, embora desconfortáveis, ajudavam a angariar recursos. A rotina simples ganhou atividades que exigiam planejamento. Ao mesmo tempo, a casa no barracão continuou sendo lugar de lembrança e de laços. Isabel mantinha o costume de, às noites, colocar uma manta sobre a cadeira onde Vitória costumava sentar. Pequenos rituais que falavam de afeto. Com o passar dos anos, as adversidades se moldaram em experiências que ensinaram a comunidade a não olhar para a pobreza com pena, mas com parceria. Mulheres que passaram pelo Nova Chance criaram microempresas, outras voltaram a estudar e, anos depois, foram convidadas a dar aula para novas turmas. A cidade, que antes considerara a história um escândalo, agora via naquelas mulheres rostos de contribuição. Era uma mudança que não apagava a violência, mas que mostrava a capacidade de resposta. Vitória, com sua saúde frágil, porém ativa, acompanhou tudo com olhos atentos. Ela frequentava as oficinas, lia relatórios e, em dias de sol, sentava no alpendre para receber visitas. Às vezes, chamava Isabel para que lhe trouxesse chá. Nessas ocasiões, a menina lembrava que a vida era feita de pequenos cuidados. Em palavras que soavam simples, Vitória dizia que a maior herança que poderia deixar era o fato de que alguém decidira agir e não assistir. E isso a consolava. O tempo também trouxe feridas que não se fechavam por decreto.
Houve tentativas de boicote do projeto, críticas nas redes sociais e até mesmo um incêndio pequeno provocado por alguém que ainda vivia de rancor. Cada ataque exigia medidas, reforço na segurança, diálogos com autoridades, presença em audiências, mas havia também apoio. A cidade, que uma vez respirara com indiferença, passou a ver no Nova Chance uma ferramenta de transformação concreta. Anos depois, quando Vitória já estava muito idosa, fez questão de oficializar o que havia começado como uma vontade sincera. Redigiu um testamento em que destinava parte significativa de seu patrimônio à criação de um fundo que sustentasse o Nova Chance. Não foi uma decisão impulsiva, consultou advogado, conversou com Júlia em longas tardes e, em um encontro que ficou marcado, disse que queria que o projeto tivesse perenidade. "Não quero que morra comigo", disse ela, com a franqueza que sempre a caracterizara. "Quero que outras mães tenham a chance de escolher." A formalização trouxe segurança. O fundo passou a financiar bolsas para cursos, manutenção das oficinas e a creche do projeto. Uma governança foi criada para garantir transparência. Um conselho plural com representantes da sociedade civil garantiu que a gestão não se tornasse instrumento de pessoais interesses. Júlia continuou à frente das operações, agora com uma equipe mais robusta e experiência suficiente para gerir recursos. Houve momentos de alegria pura. O primeiro casamento de uma aluna do Nova Chance, a abertura de uma loja coletiva com produtos de artesanato e, em particular, o dia em que Isabel, já adolescente, recebeu um prêmio escolar por sua postura solidária na escola. Ela subiu ao palco com um vestido simples e, ao olhar para Júlia e para Vitória na plateia, sorriu com a naturalidade que sempre lhe fora característica. Era um sorriso que dizia: "Cresci e continuo sendo quem sempre fui." Com o passar do tempo, porém, chegou o dia em que Vitória se foi. Não foi uma morte súbita nem escandalosa. Foi uma despedida marcada por visitas, cartas e a presença de pessoas que ela ajudara de diferentes formas. Morreu numa tarde de outono, quando o sol parecia menos cortante. Por decisão própria, não houve funeral ostensivo. A família autorizou um encontro discreto, onde os laços, mais do que as aparências, foram celebrados. Para Júlia e Isabel, a perda foi profunda, mas o legado era visível em cada máquina que costurava, em cada mãe que sorria ao receber a primeira folha de pagamento e em cada criança que ganhava um lanche quente na creche. Nos meses que se seguiram ao falecimento, o Nova Chance recebeu doações, voluntários e mais atenção. O Fundo de Vitória sustentou a expansão para outras cidades vizinhas. Cursos técnicos foram incluídos. Um centro de acolhida provisório passou a funcionar para mulheres em situação de violência. A história, que começara com um empurrão e um gemido no desfiladeiro, transformara-se em um movimento. A cidade inteira, por sua vez, foi aprendendo que a coragem de poucos podia gerar oportunidades para muitos. Rodrigo, por sua vez, viveu um processo de reabilitação lento e nem sempre linear. Reconstruiu relacionamentos com dificuldade, trabalhou em atividades comunitárias e, em alguns encontros, pediu desculpas públicas. A reparação não anulara o que fizera, mas trouxe à superfície a complexidade humana. Nem todo dano se repara com facilidade, e nem toda culpa desaparece com um pedido. Ainda assim, ao final de sua trajetória, ele reconheceu a importância de ter sido confrontado com a consequência de seus atos. Em alguns momentos, trabalhou ao lado do Nova Chance numa oficina de reinserção, o que foi polêmico para alguns e eficaz para outros. Vitória, em vida, dissera que acreditava na possibilidade de mudança, mas sempre com cautela e limites. Anos depois, em uma visita à margem do desfiladeiro onde tudo começara, Júlia levou Isabel para que lembrassem. O lugar mudara, o mato crescera, e onde antes havia a cena do empurrão, agora havia uma placa com a frase: "Em memória de quem escolheu a vida, Nova Chance." Isabel, de mãos dadas com Júlia, tocou a placa com uma naturalidade doce. Não havia ali orgulho presunçoso, mas reconhecimento de que um ato simples vira semente. As duas ficaram um bom tempo olhando o vale,
e quando voltaram, o sol já se inclinava. A história, que no começo parecia um episódio isolado, passou a narrar muitas outras vidas. O Nova Chance multiplicou oficinas, criou parcerias com escolas para inserir crianças com necessidades especiais e passou a ser referência em programas de apoio a mães vulneráveis. O impacto social não era medalha, era resultado de trabalho cotidiano. Para Júlia, o percurso foi duro e revelador. Saiu do anonimato para liderar uma iniciativa que impactaria gerações. Sua filha, a menina com síndrome de Down, cresceu em meio a desafios e descobertas e nunca deixou de ser exemplo de afeto e protagonismo. A condição de Isabel nunca foi usada como justificativa para a piedade. Ao contrário, tornou-se parte da narrativa de inclusão que o projeto defendia. Isabel aprendeu profissões práticas, participou de oficinas, assumiu pequenas responsabilidades e, mais tarde, trabalhou na própria ONG como apoio psicossocial para famílias. Era um círculo que remontava àquele gesto inicial, a mão que pôs um lenço sobre a cabeça de Vitória no dia do resgate. Quando olhava para trás, Júlia sabia que a vida fora feita de escolhas que a grande maioria evita. Era tentação fácil virar o rosto e seguir em frente. E muitas pessoas fizeram exatamente isso no primeiro momento. Mas havia também quem agisse. E essa escolha de agir criara consequências que ninguém poderia calar. A cidade, que um dia se curvara à aparência, aprendeu a valorizar a verdade e a coragem que a defendia. O processo judicial seguiu suas etapas. Houve condenações, recursos e acordos. Houve punições, proporcionais aos crimes comprovados, e medidas para recuperar bens quando possível. A sensação não foi de vitória absoluta, mas de justiça em andamento. Para Júlia, o que permaneceu foi a convicção de que um ato de coragem, aquele de descer ao penhasco, desencadeara uma cadeia de mudanças que valiam o risco. No fim, a memória de Vitória foi celebrada não apenas pelas riquezas que possuía, mas pela escolha que fizera ao destinar sua herança para perpetuar o que o coração lhe pedira, cuidar de quem precisa. O Nova Chance passou a ser símbolo de que investimento em pessoas rende mais do que cifras. E a imagem final, de Júlia e Isabel de mãos dadas, olhando para o desfiladeiro, ficou como lembrança de que a vida se escolhe o tempo todo. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que acredita que um ato simples pode mudar o mundo. E conte, na sua cidade, quem tem coragem de descer até o penhasco e ouvir o gemido que ninguém quer escutar?